Vou estar falando aqui a diferença entre translação e rotação. Quando a gente tivermos um corpo extenso, haverá infinitos pontos nesse corpo. Então, para dar um exemplo aqui, eu preparei 3 pontos, A, B e C, de uma vassoura. Se esses pontos percorrerem ou se movimentarem numa mesma trajetória paralela entre si, isso e apresentar a mesma velocidade é chamado de translação. Agora, um exemplo aqui de rotação. Se os pontos de um corpo girarem em torno de um ponto só, um movimento circular desse ponto, isso é conhecido como rotação. Então, resumindo, translação. Os pontos andam em paralelo entre si. Tem sempre a mesma distância dos pontos. Agora, a rotação, todos os pontos desse corpo giram em torno apenas de um centro, de um ponto. Torque é o momento, mede a capacidade de uma força de produzir rotação. De uma maneira mais simples, a ideia de torque é medir a intensidade de um giro que uma força consegue produzir. Por exemplo, quando nós abrimos a porta, essas portas convencionais. Para ficar mais fácil de visualizar, considere esse ponto aqui, esse ponto material. Ele pode estar andando tanto de um lado para o outro, quanto para cima, para baixo ou na diagonal. Mas ele não poderia estar girando. Então a gente tem que pegar um corpo extenso. Esse desenho, por exemplo, essa chave. Se eu puxar ela aqui embaixo, eu não vou conseguir produzir rotação. Agora, se eu for um pouco mais para o lado, eu já consigo fazer com que ela gire. Se eu for mais para o lado, ela vai girar melhor ainda. Então, o torque de uma força não depende só da intensidade dela, e sim da onde que eu estou fazendo essa força. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Imagine uma força aqui. Uma força aqui, eu vou chamar ela de F1. Como eu disse, se aqui embaixo, logo aqui embaixo, eu não consigo fazer o corpo girar. Então, o torque ou o momento dessa F1 vai ser 0. Agora, se eu desenhar uma força aqui e outra aqui, aqui eu vou chamar de F3, aqui de F2. Como eu disse, quanto mais longe do ponto, do eixo que eu estou girando, melhor fica para o corpo produzir rotação. Ou seja, a torque, ou o momento da força 3, é maior que o momento, ou torque, a capacidade dela de giro é maior que da força 2. Ou seja, resumindo, o torque, basicamente, o torque depende da distância dessa força ao ponto que eu estou aqui girando. Essa distância nós podemos chamar, geralmente, de braço de alavanca. Agora também, se você prestar atenção, se eu criar uma força aqui na ponta, eu também não conseguiria fazer ela girar. Para ficar mais fácil, se você imaginar a linha onde a força está agindo, a linha de ação da força, aqui, ela está passando por cima do eixo. E toda vez que ela passa por cima do eixo, como nesse primeiro caso e nesse outro que eu desenhei, o torque vai ser sempre 0. O torque ou o momento dela vai ser 0. O ideal seria que a linha de ação da força formasse 90 graus com a distância. Esse seria o melhor jeito de produzir rotação num corpo. Agora, para calcular,
o torque ou o momento. O torque é por T, se for momento você usa o M. É igual a força que eu estou produzindo, que eu estou exercendo, vezes a distância, que é o braço de alavanca, que eu disse anteriormente. Em termos de unidade, o torque a força a gente mede por Newton, em Newton, e a distância em metro. Logo, o torque é Newton por metro. Um ponto que a gente tem que ressaltar na hora de calcular também é diferenciar os sinais. Como assim? Diferenciar o sentido de rotação, no caso. Porque essa chave, ela pode tanto estar girando no sentido anti-horário, quanto no sentido horário. No sentido horário, nós usamos o sinal de negativo. Já no sentido anti-horário, sinal de positivo. Agora vamos dar um exemplo, aplicando valores aqui. Eu vou pegar minha chavinha de novo. E aqui, a distância aqui é de 2 metros, 0,2 metros. E aqui de 4 metros. Aqui uma força de 2 newtons. Aqui uma força de 1 newton. Vamos calcular então. O torque é a força vezes o braço de alavanca. Vamos chamar aqui de F1 e F2. Vamos calcular o torque da F1 primeiro. 2 newtons vezes 0,2 metros. Agora que nós temos que prestar atenção no sinal. Essa força está indicando que o corpo está girando no sentido horário. Então, o sinal é negativo. Aqui. Menos 0,4 Nm. Agora, vamos calcular a torque da F2. O momento da F2. Aqui a força é de 1 Nm vezes 0,6, né? Como ela está indicando que o corpo está tendendo a girar no sentido anti-horário, é positivo mesmo, 0,6 Nm. Agora, se você quiser calcular o torque total, o torque resultante, é só somar as duas. 0,6 menos 0,4, que vai dar igual 0,2 Nm. Note que o corpo ele está tendendo a girar no sentido anti-horário. Por mais que a força, a intensidade da F1 seja maior que a F2, porque a F2 compensa na distância. Como eu disse, a distância, basicamente, o torque depende da distância que a força exerce. Então, a F2, como ela compensa na distância, ela meio que ganha da F1 na hora de girar, fazendo que o corpo tende a girar no sentido anti-horário. Agora, para finalizar, a última observação, quando o torque resultante é diferente de zero, o corpo tende a produzir rotação, ou seja, o corpo gira. Agora, se eu quiser que o corpo esteja parado, sem se movimentar, ou o que chamamos na física de equilíbrio estático de um corpo extenso, tanto as forças dele teriam que se cancelar, a força resultante ser igual a zero, quanto o torque resultante ser igual a zero. Por exemplo, aqui a minha chave de novo. Eu não poderia, tanto o meu puxão e meu empurrão, ela não poderia estar se movimentando. Isso daqui a gente chama de não translado. Não translada. E quanto que ela não podia estar girando? Que o torque seja igual a zero, o torque resultante não gira. Vamos pegar de exemplo aqui essa barrinha que eu desenhei. As forças, suponhamos que as forças sejam iguais, elas se cancelam.
Então a força resultante é zero, ela não fica translando, no caso. Agora, mesmo assim, o torque resultante dela é diferente de zero, ela poderia estar girando, então ela não ia estar em equilíbrio estático. Enfim, para um corpo estar em equilíbrio estático, ele precisa tanto que a força resultante seja zero, quanto o torque resultante seja zero. Então é isso, torque é o momento, serve para medir a densidade de um giro, mede a capacidade de uma força de produzir rotação e é representada por T igual a F vezes D, que é o torque igual a força vezes o braço de alavanca. Todo corpo tem um movimento, tem uma energia cinética. E se um círculo tem um movimento de rotação, ele também tem uma energia cinética. E essa energia cinética é chamada de energia cinética de rotação. A energia cinética ela é representada pela equação energia cinética igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Porém, a fórmula da energia cinética ela é uma fórmula pontual. Então, ela vai representar a energia cinética em cada ponto. Mas como a gente está trabalhando com um corpo, e um corpo ele vai ter infinitos pontos, cada ponto que você adotar no seu corpo vai ter uma velocidade diferente. Por exemplo, o ponto 1 do raio total tem uma velocidade v1. Um outro ponto, em determinado parte do seu corpo, vai ter uma velocidade 2. E o ponto 3 vai ter uma velocidade 3. Então, a energia cinética vai ser o somatório de todos os pontos do corpo. Energia cinética vai ser a energia cinética do ponto V1, que vai ser meio vezes a massa do ponto V1 vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais meio vezes a massa do 2 vezes a velocidade do 2 ao quadrado, mais meio vezes a massa de 3 vezes a velocidade de 3 ao quadrado. Porém, como um corpo tem infinitos pontos, não seria interessante a gente fazer infinitas vezes esse tipo de conta. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a energia cinética, vamos colocar um meio, que vai ser uma constante, vamos colocar em evidência, e vamos dizer que a gente vai querer a somatória das massas vezes a velocidade ao quadrado, onde MI é a massa dos infinitos pontos e VI é a velocidade dos infinitos pontos. Lembrando do movimento circular, a gente tem a fórmula velocidade é igual a W vezes R, onde W no movimento circular vai ser a velocidade angular. E essa velocidade angular vai ser uma velocidade constante, porque o ângulo não vai variar. Então, a gente pode colocar essa velocidade como energia cinética, 1 sobre 2, somatório de MI, WI vezes RI ao quadrado. Então, a gente vai ter o W como uma constante, a gente pode colocar ela em evidência, da mesma forma que a gente colocou um meio em evidência, ficará a somatória das massas de I vezes
o raio de I ao quadrado. E o que está dentro do parênteses, ele vai ser chamado de I. E esse I vai ser o momento de inércia, onde a gente vai conseguir chegar na equação da energia cinética de rotação, que vai ser energia cinética de rotação é igual a meio vezes um momento de inércia vezes W ao quadrado. Essa é a equação da energia cinética de rotação, que vai ser a mesma usada na rotação e translação. Porém, só a forma de usar essa equação que vai ser diferente para cada caso. E acabou. Ainda é 31 de dezembro no Brasil, quando a televisão noticia a chegada do Ano Novo em diferentes países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo, antes do Brasil, encontra-se a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Este fato se deve por quê? Este exercício é bem simples, ele envolve um movimento dentro da física. Vamos cogitar o Sol. E o planeta Terra. O planeta Terra, ele envolve dois sentidos, dois canais. O sentido de translação, que é o movimento dele em torno do Sol. Onde os países são setados nas faixas. E o de rotação, que é o planeta Terra girando no seu próprio eixo. Tem um eixo no meio e ele gira entre o próprio eixo. São todos os pontos girando sobre um ponto. No caso, a alternativa B, movimento de rotação terrestre.